Bom dia! Seja bem-vindo a mais uma edição de Em Busca do Conhecimento. Hoje teremos uma convidada especial, a especialista de Geografia e Saúde, Alice Melo Rebouças, que será entrevistada por nossa ilustre repórter Paloma Menezes Villa-Flor. Hoje falaremos sobre como a geografia influencia na saúde de uma população e como está presente no nosso dia a dia. Paloma, bom dia! Onde você está? Bom dia, Milena. Estamos aqui em frente ao Centro Empresarial de Vilas Atlântico com Alice Melo Rebouças, nossa especialista. Bom dia, Alice. Muito obrigada pela sua presença. Você poderia nos explicar mais o que a geografia implica no dia a dia das pessoas? Bom dia, Paloma. Bom dia, Milena. Muito obrigada pelo convite. A saúde tem muita relação com a geografia em questões não só sociais, mas também econômicas e ambientais. Pois é pela geografia que temos a espacialização de uma doença, levantamentos de dados sobre a mortalidade e a expectativa de vida, até sobre relações entre fome, nutrição, agricultura e trabalho. Aqui ao lado terá um gráfico de ranking de IDH e quais fatores são levados em conta para a sua análise. É muito importante saber esse tipo de coisa. Desde os anos 90, a saúde se tornou uma das dimensões do Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, que é um dado muito importante para o avanço de uma nação, já que para esse índice o indicador de saúde utilizado é a expectativa de vida ao nascer. Quanto maior a expectativa de vida, maior o desenvolvimento de uma nação. Neste caso de saúde, saneamento básico e infraestrutura, o desenvolvimento do país influencia muito, certo? Influencia bastante. A desigualdade é absurda. Os países pobres estão sempre mais suscetíveis às doenças, epidemias, pandemias, violência, mudanças ambientais em geral, porque eles não têm tecnologia, eles não têm recursos suficientes para lidar com esses fatores. Dessa forma, a taxa de mortalidade sobe de forma drástica, principalmente a taxa de mortalidade infantil. A maioria das crianças morrem de doenças curáveis, além da desnutrição, que também faz muitas vítimas nesses tipos de local. É degradante, é triste esse tipo de situação. Nossa, é realmente muito triste. Mas o saneamento básico do país, os sistemas de saúde, as ONGs... Bom, muitas vezes o dinheiro destinado para a saúde é desviado, como acontece muito no nosso país, infelizmente. A Organização Mundial da Saúde define saneamento básico como o manejo adequado de excrementos, ou seja, um sistema de esgoto eficiente. A ausência desse fator pode trazer graves consequências, como, por exemplo, as doenças infecto-contagiosas, já que boa parte delas são causadas ou transmitidas pela água ou por vetores que se aproveitam do mau manuseio da água, como o Aedes aegypti, que transmite a dengue e o zika vírus, além de outras doenças. O que me deixa mais triste nisso tudo é que só 45% da população tem acesso ao saneamento básico seguro, ou seja, 55% está suscetível a contrair doenças que poderiam ser evitadas e até mesmo doenças que possuem cura. Isso é realmente inacreditável. Mas além de todas as doenças, afinal, o saneamento básico pode trazer outras consequências? Sim, além da subnutrição e às vezes até a desnutrição, ansiedade, baixa escolaridade, violência sexual estão relacionadas à falta de saneamento. E no Brasil, como está a situação? Bom, aqui envolve mais do que apenas o manejo adequado dos excrementos. Envolve o tratamento da água destinada à população também. Mas, como nem tudo são flores, 16,4% dos domicílios não recebem água tratada. Ou seja, 35 milhões de brasileiros não têm acesso a esse recurso básico de vida. E na zona rural, a porcentagem é ainda menor, com 34,5% da população. O Norte e o Nordeste sofrem muito com isso, não é? Sim, essas regiões estão abaixo da média nacional, com uma cobertura de 57,1% e 74,2%, respectivamente. Além disso, a situação de tratamento de esgoto é terrível. Apenas 46,3% do esgoto é tratado e 46,8% dos domicílios não têm coleta de esgoto adequada.
O saneamento básico é importantíssimo para a saúde e precisamos mudar isso. Quanto o nosso país investe? Que eu me lembre nas aulas de geografia, o Brasil é um país emergente, certo? Isso mesmo. O Brasil é um país emergente que investe apenas 4% do PIB em saúde. E desde 2017, que não existe mais uma porcentagem mínima. Mas e o SUS, os sistemas de saúde que o Brasil tem? No Brasil, a proporção entre médicos e habitantes tende a crescer a cada ano, pois o número de profissionais está aumentando ao passo que o crescimento brasileiro está diminuindo. Porém, a distribuição dos médicos é bem desigual porque muitos profissionais da saúde não trabalham no Sistema Único de Saúde, o SUS. No Brasil, as regiões que mais sofrem com esse fator de desigualdade são o Norte e o Nordeste, que estão abaixo da média nacional. E existe uma diferença absurda entre grandes e pequenas cidades. E não são só nos hospitais que tem essa desigualdade, não. Os postos de saúde também sofrem muito com o déficit de profissionais. Se eu não me engano, você disse no início da conversa que a geografia está relacionada à saúde por causa da especialização de doenças. Você pode nos explicar um pouco mais sobre isso? Claro, é importante falar sobre isso por conta da dimensão que a doença toma, já que na maioria das vezes a transmissão, contração, manifestação estão totalmente ligados a espaço. Por exemplo, as doenças tropicais como malária, febre amarela e dengue são doenças que estão em regiões que oferecem condições para que os vetores se desenvolvam. As doenças tropicais são muito graves porque elas sempre se manifestam em áreas onde a situação social é delicada. Por exemplo, onde falta saneamento básico, tem déficit habitacional, há vulnerabilidade social também, entre outros fatores. E as doenças crônicas e infecciosas? Como elas são explicadas em relação à geografia? Elas também se manifestam em regiões mais pobres, sobretudo o sudoeste asiático e a África subsaariana. E nesse tempo de pandemia, como a geografia implica? Normalmente, quando tem uma doença em um determinado local e os registros dela estão acima do normal, dizemos que houve um surto. Mas quando esse surto se espalha geograficamente, ocorrendo em vários lugares, damos o nome de epidemia. Também existe a endemia, que é uma doença típica da região, como a febre amarela e a malária que ocorrem na Amazônia. Mas e a pandemia? Existe alguma diferença entre pandemia e epidemia? Olha, não existe muita diferença entre os dois termos. Mas uma pandemia é quando existe uma doença nova, por exemplo, o Covid-19, onde não existe um procedimento ou uma vacina ou um remédio desenvolvido para combatê-lo. O coronavírus começou com um surto em Wuhan, na China, e se espalhou rapidamente pelo globo. Como muitos estudos apontam, o vírus foi transmitido de um animal para um ser humano, e depois esse ser humano começou a contaminar outros humanos. Por esse motivo que a OMS pede, entre aspas, recomenda o isolamento social, o uso de máscaras de álcool em gel, porque não existem meios 100% eficazes de combater o vírus. E dessa forma, nos tornamos mais vulneráveis a ele. Pois é, e existem algumas pessoas que não respeitam o isolamento social. O Brasil já tem mais de 5 milhões e meio de casos de infectados. A Bahia, desde o início da pandemia, tem aproximadamente 355 mil casos. Isso é realmente muito preocupante. Então, por esse motivo, fique em casa e, se precisar sair, use máscara. Alice Paloma, muito obrigada pela presença e explicação. Muito obrigada a você, telespectador, pela audiência. O Em Busca do Conhecimento fica por aqui.